tarde. Nós estamos aqui hoje, né, nesse nosso primeiro nosso Podvisão, né? Assim a gente está chamando nosso primeiro podcast, para falar de assuntos tão importantes, né, que é a saúde dos olhos. O importante desse projeto da gente visa conectar, trazer ao público informação sobre a saúde dos olhos, né? Diante de tantas informações na comunidade de informações, fake news, tudo que prejudica muito a comunicação, né, na área da saúde. Então, brilhantemente hoje a gente trouxe o nosso médico, o Dr. Sergei, aqui, Sergei Machado, médico oftalmologista. E aí eu queria, primeiro, né, fazer uma linda homenagem aqui, porque hoje é 18 de outubro, o Dia do Médico, né? Para isso eu trouxe uma lembrancinha para o Dr. Sergei, e aí parabenizando em nome da COSB todos os nossos médicos, né? Um parabéns aí pelo Dia do Médico, essa data tão expressiva e tão maravilhosa. E para isso também, né, eu vou deixar aqui uma linda homenagem, uma mensagenzinha, né, do fundo do coração. Porque assim, eu imagino, né, o quanto a vida de vocês deve ser abençoada por exercer uma profissão tão linda. Milhares de pessoas devem agradecer todos os dias ter encontrado um médico em sua vida para aliviar as suas dores. Então, vocês passam a ser a família dessas pessoas, tá? Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela existência, né, não só do corpo clínico da COSB, mas todos os médicos, né? Esses em especial, o meu eterno carinho e gratidão, né? Por conta do trabalho que vocês fazem, do cuidado que vocês fazem, né? E o resultado que vocês trazem todos os dias para os nossos pacientes, tá? E também muito obrigado pelo bem que vocês fazem ao mundo, viu? Parabéns pelo seu dia, tá? Parabéns a todos os colegas médicos, assim. E hoje a gente abrilhantou aqui nosso podcast com a presença do Dr. Sergei, tá? Eu vou falar um pouco do Dr. Sergei, porque, assim, é um médico que facilmente você vê aí nos corredores, né? Os nossos pacientes tecendo milhões de elogios ao Dr. Sergei. Gente, o Dr. Sergei, a gente vai pedir aí depois para que os pacientes dele façam os comentários, mas ele tem uma legião de fãs, assim, é muito bonito o trabalho que o Dr. Sergei faz e o impacto que ele faz na vida dessas pessoas. É muito bonito, doutor, parabéns, tá? E aí eu começo, né, nosso bate-papo hoje perguntando, como é que foi a medicina na sua vida? Como é que surgiu isso, né? Tem alguém na família ou não, sempre quis ser médico, porque assim, medicina é um dom, né? A gente vê em você esse dom da medicina. Mas como surgiu isso, a medicina e a oftalmologia? Como surgiu a medicina? Na verdade, eu vim do interior, vim de Tapetinga para estudar em Salvador, e eu sempre gostei de computador. Eu fazia programação, já aos 13 anos a gente fazia alguns programazinhos. Mas aí um certo dia eu parei e pensei, rapaz, eu gosto de cuidar de gente, não de máquinas. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e falei, minha mãe, eu desisti, não quero fazer nada de exatos, eu quero fazer medicina. E ela falou, filho, o que você escolher, eu vou te dar apoio. Então, faça a medicina. E nesse dia, é aquela coisa meio de chamado mesmo, te toca no coração, fala, eu quero cuidar das pessoas, quero cuidar de gente. E assim eu decidi fazer o vestibular para medicina. E de lá para cá, só dedicação. E a oftalmologia? Praticamente exclusiva. Como foi assim? Oftalmo já fiz a residência oftalmo já depois de formado. Eu pensei em fazer oftalmo porque eu Alguma inspiração, assim? Não, na verdade eu tinha pouco contato com oftalmo. Na faculdade a gente vê muito pouco oftalmo, muito pouco. E curiosamente, eu passei com nota 10 em oftalmo na faculdade, mas era muito fácil. Enfim, não foi por nada assim específico. Eu estava formado, eu era professor, tem várias histórias aí, mas eu estava formado, recém-formado, e queria fazer algo mais tranquilo que não desse plantão. E aquilo ali, o oftalmo era muito novo pra gente. E quando eu fiz o primeiro dia de residência, eu me apaixonei. Falei, não, era isso que eu queria fazer. E aí eu fiz oftalmo e fui dedicando. Depois foram mais 6 anos de oftalmologia, residência e especialização. Então foi bem bacana isso aí. E hoje, olhando para trás, toda essa trajetória aí na medicina, qual é o sentimento, hein, doutor? Me fala aí. É quase já de dever cumprido, porque já tenho 30 anos de formado, quase 30 anos. Mas é bacana de ver, de construir uma história. Você ser uma pessoa que construi história. E dentro da medicina eu construí histórias. Isso é bem interessante. E esse contato com os pacientes, essa gratidão,
Eu abri agora o Zap, tem mais de 200 mensagens de pessoas agradecendo pelo dia do médico. Hoje é o dia que eu não paro, vou ficar até mais tarde só respondendo as mensagens do dia do médico. Mas essa gratidão e você poder mudar. Hoje em dia eu digo muito para os pacientes o seguinte, você dá o diagnóstico, o tratamento, é muito fácil. Tá no Google lá, tal coisa, ele vai te dar já o seu sintoma. E até o tratamento, as pessoas chegam para você às vezes já, vou tomar tal coisa, porque já sabe que viu no Google. Mas a nossa função não é só essa. É mudar a vida da pessoa e conseguir fazer com que ela fique feliz. Às vezes eles me perguntam, doutor, vou fazer o que agora? Seja feliz. O resto eu me preocupo, o resto é com o médico. Então a nossa função é mudar a vida da pessoa para que ela se preocupe menos com a doença, para que ela sofra menos com a doença e que ela viva mais e viver feliz. Tem uma outra história interessante, uma paciente uma vez chegou para mim e falou, rapaz, ontem você conversou comigo sobre a doença que eu tinha de forma tão leve que eu saí do consultório, tranquilo. Hoje que eu caí na real que eu tenho uma doença crônica. Mas você passou para mim essa forma, eu vou continuar com a doença e vou cuidar de mim. Então, essa acho que é a função do médico, cuidar. Fica essa palavra de cuidar das pessoas. Bacana, né? E aí? Já sentiram a emoção? Assim, a gente sente isso todos os dias, né? Quando a gente encontra esses pacientes nos corredores, assim, esse contato e esse feedback dos pacientes é muito importante, né? Quando a gente vê ali o paciente que fez um tratamento, que fez uma cirurgia, que teve uma melhora visual e a gente vê o quanto isso traz uma qualidade de vida, né? Um sopro de vida para quem está passando por uma dificuldade, uma deficiência, né? E poder usar as mãos para fazer isso é lindo, é brilhante, doutor. Muito, muito bacana, viu? Gente, não esqueçam depois de colocar perguntas aí, que a gente vai entrar no tema médico agora. Então, façam perguntas que o doutor vai responder depois com muito carinho, tá? Respondo. Porque falar sobre medicina, falar sobre saúde, é uma coisa que eu sempre falo isso, né? Até dentro de casa. Minha sogra, Eliana, isso aqui tá errado, não pode, tem um monte de bactéria, isso mata. Gente, hoje o universo e a comunicação se expandiu de tal forma através das redes sociais, das mídias, que também tem um lado negativo, né? De informações inverídicas, e as pessoas vivem nesse mundo, assim, sem saber o que é real, o que é fato, o que é fake, né? Então, assim, é muito importante a gente falar de saúde, por isso a responsabilidade da gente trazer para esse nosso público informação precisa, falar um pouco, né? Hoje a gente vai entrar um tema bastante importante, que é diabetes, né? Quando a gente fala de diabetes, assim, eu imagino, doutor, quantas pessoas não sofrem de diabetes, não tem parentes diabéticos, amigos, familiares, e aí a gente tem uma grande preocupação, porque a gente sabe que o diabetes hoje afeta muita coisa na vida da gente, né? No corpo da gente, né? Diversas áreas aí do nosso corpo e também a visão, de uma forma muito chocante. O olho é o mais afetado, o órgão mais afetado pelo diabetes é o olho. Mais que rim, mais que coração, o olho é o mais afetado. Imagina, o olho é mais afetado. E aí eu pergunto, eu tenho diabetes, doutor. Eu vou ter problema de visão? A minha pergunta hoje é, se eu tenho diabetes, eu vou ter problema de visão? A resposta que eu dou para os pacientes é assim, não, que eu não vou deixar. Não necessariamente. Se você cuidar do diabetes, se você cuidar da sua glicemia, você não vai ter problema nenhum. Todos nós, não só o diabetes, tem que cuidar da sua glicemia, todos. Eu cuido, eu como um pouco carboidrato, eu sempre estou avaliando minha glicose. E o paciente diabético, já que ele não tem um controle interno, ele precisa cuidar mais ainda. No nosso caso, que a gente não tem, o organismo tem um mecanismo automático que vai controlando o açúcar. O diabético, ele não tem esse mecanismo. Então, ele vai ter que ter consciência do que ele vai ingerir de açúcar para que ele não suba essa glicemia. Se a glicose não sobe, problema nenhum. Vai ver normal como qualquer pessoa sem diabetes. Mas se não controla. Qual o grande problema? A gente, desde pequeno, menino, vai ali que você vai ganhar um doce. Se você fizer isso, vai ganhar um chocolate. Essa condição que a gente coloca desde a infância, colocando como doce uma recompensa, como algo bom, faz com que a gente ache que realmente doce é algo bom. Ah, mas libera endorfina, não sei o quê. Peraí. Então, há uma cultura das docerias, dos doces, chocolate, todo mundo adora. Acabei ganhando chocolate, inclusive. O senhor pode, ainda está podendo. O doce é visto como uma coisa muito bacana, e realmente é, se ele fosse usado de forma controlada. Então a gente vê o quê? As pessoas que excedem isso aí, e chega a um ponto que você literalmente queima o pâncreas, que é quem vai produzir insulina para controlar o açúcar.
que é uma coisa interessante. A insulina, ela não serve para tudo. Por exemplo, açúcar no olho não precisa de insulina. Subiu o açúcar, ele vai entrar no olho, ele vai entrar no seu cérebro. Ele não precisa da insulina para que ele entre na célula. Então, mesmo os pacientes diabéticos, por isso que o olho também vai ser afetado. Entra o açúcar diretamente no seu olho, independente da insulina. Então, o controle glicêmico, o controle do açúcar no sangue é importante. E vai desde a dieta. Se você controla a comida, você comer menos carboidratos, onde está falando isso, só um parênteses, onde eu estiver de falar ao vivo, assim, é que a gente pensa como médico, mas tem que falar como leigo. Então, eu estou lembrando que os termos técnicos, mas eu não posso estar falando de versões. Mas está falando muito bem. Então, mas a gente vai tentar de forma todo mais mundo simples, entendendo aqui, bem, eu tenho certeza. Bem simples, de forma bem simples. Então, se você comer menos carboidrato, e eu estou ensinando isso pro meu filho, mas você pode comer, por exemplo, ontem a gente fez um café da manhã com um omelete e carne. Então, não tem carboidrato. Então, pouco carboidrato. E eu falei, você não vai passar fome. Então, você não passa fome, você se alimenta sem ter um carboidrato. Ele te diz hoje até de forma mais simples, se eu tiver que optar entre um pedaço de pão e um bacon, eu como bacon. Não como pão. Eu evito o pão, evito o carboidrato. Então, esse excesso de carboidrato, e culturalmente, o pão alimenta a vida. Então, você não precisa falar mais nada. Então, e outra coisa, se eu proíbo o pão, as pessoas vão passar fome. Você diz, não coma pão. As pessoas vão passar fome. Não é por aí também. Mas o controle da alimentação, você diminui a quantidade de carboidratos que você come, você vai diminuir a chance de ter diabetes. Então, se você controlar, e vem a pergunta, se você controla o açúcar, se ele não sobe, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum. O ruim é quando o açúcar sobe, que é bem interessante essa ideia. Lá no interior, as pessoas sabem, para saber se está o açúcar alto, faz xixi no chão, se der formiga, tá alto. Isso é fácil. Porque acima de 180 de É fato isso? É fato, é fato. Acima de 180, o rim já não consegue controlar o açúcar. Então, ele despeja todo o açúcar no xixi. Então, está acima de 180. Se deu formiga, tem açúcar no xixi, está acima de 180. Então, você tem mecanismo para tentar controlar. Aí, você vê, está tão alto que ele despeja. Quando o açúcar está muito alto no seu corpo, o organismo, para tentar modificar, transforma o açúcar em uma substância que é tóxica. Na tentativa de corrigir o açúcar, modifica ela e transforma em substância tóxica e vai destruindo as células, aos poucos, aos pouquinhos. No olho, ele destrói uma célulazinha que fica em cima do vaso. Por isso que a gente fala que a diabetes é uma doença vascular. Aí esses vasos vão ficando fininhos, começam a romper, dá uma pequena hemorragia. A gente vai falar disso. Vai, então vai sair. Lá. Mas o senhor fez uma alusão aí ao doce, eu lembrei da roda, porque também tem a história da roda, né? Depois que inventaram a roda, a gente ficou preguiçoso. E a gente não faz exercício. Sim. O que a gente caminhava antes, que não tinha, né? No início, quando não se tinha muito carro, a gente caminhava mais. Hoje em dia, a gente caminha pouco. Porque no interior mesmo, a gente andava tudo a pé. Né? Depois da facilidade da locomoção, a gente parou de caminhar e passou a andar tudo de carro. Vai dali de carro, não atravessa a rua, vai de carro. E aí também a atividade física, né? Como fator importante. Se eu for para a porta do prédio, no controle da garagem para a porta do prédio. Verdade. Pronto, bacana. E aí o paciente que tem diabetes, como é que ele fica sabendo que ele tem algum problema ou que ele não tem? O que é que ele deve fazer? Não sabe. Mais de metade dos pacientes de diabetes não sabe que tem. Esse é o grande problema. Não sabe que tem diabetes? Não, porque não vai no médico. O cara tá em casa, não tem sintoma nenhum, já tá diabético, a não ser que ele perceba algum. Quando tá urinando muito, quando tá bebendo muita água, já só alguns estão perdendo peso, aí pode procurar o médico, mas às vezes não chega a esse ponto. Mas no caso da visão, especificamente, assim, o que é que a gente recomenda para os pacientes que sabem que tem diabetes? O que é que ele precisa fazer? Eu tenho que ir no médico, oftalmologista, como é que eu devo fazer? Ele tem que acompanhar sempre. A gente aconselha a cada 4 meses a avaliação com o oftalmologista, para quem já tem diabetes. Para quem já tem a diabetes no olho, no caso. Para quem tem apenas diabetes, basta a cada 6 meses. A cada 6 meses, né? Fazer uma avaliação. Bacana. Eu tenho um caso agora recente, que eu pedi para ela voltar com 2 meses, ela voltou com 1 ano, já voltou com a doença um pouco mais grave no olho. Então, esse acompanhamento é fundamental. Para que a gente dê o diagnóstico e corrija logo. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, muito forte. E aí a gente volta ao assunto da prevenção, né? A gente só fecha a porta depois que é roubado. O ladrão só já entrou, roubou e a gente vai lá e fecha a porta. Então, a importância da gente cuidar, porque tudo pode mudar, né? Hoje eu não tenho, aí eu demoro, eu não vou. Quantas pessoas? A gente tem uma população, infelizmente, muito descuidada em relação à saúde e desinformada. Fala em relação à oftalmologia, porque a gente faz várias ações onde a gente pergunta, tem quanto tempo que não vai no oftalmologista? O paciente chega ali e diz, não, eu tenho 4 anos que não vou. Eu fui quando era criança. Esse tipo de coisa é muito comum, infelizmente, né?
é uma ação pequena que pode ter um benefício muito grande. E às vezes as pessoas não fazem, né? E voltando ao assunto. Bom, aí eu tenho o problema, né? Descobri que estou com problema na visão por conta do diabetes, né? Qual seria a doença? O que é que ela pode ocasionar na visão? Né? O que é que o diabetes traz para a visão em termos de doença? O que é que pode ocasionar para o paciente em termos de doença? Só um detalhe que eu lembrei de uma história de um paciente que eu atendi. Ele, com 50 anos, ele veio para a primeira consulta com o oftalmologista. Ele veio cego já. Falei, não faz sentido. Como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? Então, a primeira consulta na vida dele com o oftalmologista foi quando ele já estava cego. Quando a visão perdeu de vez, ele veio que eu não tinha mais o que... Nessa época, a gente não tinha mais o que fazer por ele. Era um glaucoma bem avançado. Só para ilustrar isso aí. Isso é bem comum. As pessoas não procuram médico, as pessoas... e hoje o acesso até que não está nem tão difícil assim, né? Você tem acesso um pouco mais fácil ao especialista. Mas enfim, eu já esqueci sua pergunta. Não, eu tô falando das duas. Assim, no caso, eu tenho diabetes e eu tenho problema no olho por conta do diabetes. Como é que se manifesta essa doença? É isso. No início ela não dá sintomas nenhum. Essas pequenas hemorragias que eu estava explicando nesse instante, que chama de microaneurismos, elas começam a estourar, a pessoa não sente nada. Isso é microscópico. Hoje tem como dar o diagnóstico de forma microscópica, inclusive, bem no início. Mas o paciente não está sentindo nada. Indo ao médico, ele avaliando, ele consegue detectar. A partir daí, ele orienta o paciente. Isso é interessante ser multidisciplinar. Não é só oftalmologista, tem um bom médico clínico, endocrinologista, o cardiologista, então, e nefrologista também, mas é para depois. O paciente tem que ser acompanhado por vários especialistas para que ele controle, inclusive o nutrólogo, o nutricionista, para que ele controle a glicemia dele. Controlando a glicemia, ele está tratado. Se ele tiver o controle glicêmico, tiver com a medicação adequada, está tratada. A doença não vai avançar. E o olho é a janela da alma, a gente consegue ver como está o corpo dele. O olho tem acesso à circulação ao vivo. É o único órgão que me dá esse privilégio. Eu não sei como está a circulação no seu cérebro, não sei como está a circulação no seu rim, no seu coração. Mas no olho, quando eu examino, eu vejo a circulação. Então, ao vivo, eu consigo ter alguns sinais ali. Tem, às vezes, pessoas, mas você é adivino? Não, só estou vendo o seu olho, que está me alertando algumas coisas. Então, no diabetes, ele consegue alertar. O médico, avaliando o fundo do olho do paciente, a retina dele, ele consegue detectar sinais do diabetes, sinais precoces do diabetes, que ainda não gerou a doença. A gente fala doença quando já tem algum sinal, algum sintoma do paciente. Então, a gente vai ter as hemorragias pequenininhas, mas que a visão está preservada. E vai continuar preservada desde que ele cuide. Então, e se não cuidar, evolui? Como seria a evolução dessa doença? Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Porque vai acontecer, não tem outro caminho. Se não cuidar, essas hemorragias vão crescendo, ficando cada vez maiores, a ponto de descolar a retina. Aí, nessa hora, já não enxerga mais. A retina é onde a gente enxerga, onde tem o nervo óptico, onde vai a visão nossa. Então, quando ela solta, que é o descolamento, a pessoa deixa de enxergar, fica tudo escuro. Ainda nesse estágio, tem tratamento. A gente não consegue operar e tentar recuperar alguma coisa. Mas é claro que a gente não quer que chegue a esse ponto. Pronto, mas e o paciente que é portador da retinopatia diabética, né? Hoje a gente tem muito paciente que é portador da retinopatia diabética. Vamos falar um pouco aí dessa doença, as causas, o doutor já colocou aqui, né? Da retinopatia diabética decorrente do excesso aí do açúcar. E da retinopatia diabética. O que a gente tem hoje? Chocolate demais, bolo, sorvete. Eu fui criado com muito açúcar. Pão, viu? Pão, macarrão, porque todo mundo acha que açúcar é só açúcar. Minha mãe não está me ouvindo agora, então eu posso falar. Minha mãe comprava um carrinho de mercado, lá casa dos 6 filhos homens, era um carrinho só, pro feijão, arroz e açúcar. Eu me lembro que eu contei uma vez 36 quilos de açúcar minha mãe comprava. Era um absurdo naquela época. Mas ela, no final de semana, fazia para deixar esse menino quieto, porque o açúcar, além da coisa da alegria, deixa você mais tranquilo. Então, 6 filhos homens, meu pai já tinha morrido nessa época, e aí, então, era bolo, sorvete, na semana o tempo todo. Eu me lembro de um amigo que meu irmão pede um sorvete, mas enfim. Então, a gente foi criado com muito açúcar, porque, eu falei, dá a sensação de felicidade mesmo, de plenitude, o açúcar faz isso. Existe um filme interessante, fala sobre a indústria farmacêutica, e que as crianças tinham um déficit de metabolizar o açúcar, de como usar o açúcar. E aí, quando eles descobrem a medicação, que o cientista passa pela porta, vê as crianças sorrindo e fala, pô, funcionou. Então, ele agora já está metabolizando açúcar.
aquilo faz. As crianças viviam tristes e deprimidas, e quando a medicação começa a fazer efeito, as crianças começam a sorrir. E aí vê que a coisa funcionou. Então, o açúcar tem esse poder, não é só a questão cultural, ele tem um poder realmente na gente de dar essa alegria. Não tem quem não fica ali com chocolate, né? Não tem jeito. A gente tem que concordar. E é isso aí, só que tem que controlar essa coisa, essa parte do É o excesso de tudo, né? Que faz mal. Eu falo sempre que até a água, se você beber demais, você morre. Se você respirar muito rápido, você morre. Você morre, não tem jeito. Então, o excesso é que prejudica. Essa é a grande questão, você controlar o excesso. As francesas vivem mais do que as outras mulheres do mundo, porque elas tomam vinho todo dia. Mas tomam um cálice de vinho. Agora, quem toma 2 garrafas por dia não vai viver muito, né? Simples, é o excesso. Então, com a diabetes é a mesma coisa. E a retinopatia diabética, que a gente chama, é quando já tem sinais de hemorragia. Aí já tem sinais de hemorragia. No início, tá tranquilo. Se o paciente controlar, inclusive a gente consegue voltar ao estágio inicial. Eu tenho uma paciente que ela é meu exemplo, assim, ela sabe, se ela estiver vendo, ela sabe que eu estou falando dela, Cristina, mas que ela controla direitinho o açúcar dela. Quando surgiu o primeiro ponto de hemorragia, eu alertei a ela. Ela controlou mais ainda e ela não tem nada. Ela tem diabetes há mais de 25 anos e não tem nenhum sinal de diabetes no fundo do olho. Por quê? Ela controla. E a gente vê pessoas, às vezes, com diagnóstico de 1 ou 2 anos de diabetes, já com retinopatía diabética avançada. Então, é o controle, é a orientação, é a cultura do doce, são vários fatores para que você consiga cuidar bem dessas pessoas. E não é difícil. E seria o tratamento, né? O controle do controle do açúcar. Sim, do açúcar. E no caso da medicina, assim, qual tratamento o paciente faz hoje no consultório? Da retinopatia diabética? Da retinopatia. O que acontece às vezes, com o passar do tempo, ele começa a sangrar e afeta na área central de visão, que a gente chama de mácula. Aí dá o chamado edema de mácula, que começa a baixar a visão. O paciente às vezes chega nesse estágio pra gente. Nesse ponto, a gente tem tratamentos modernos, que são as chamadas injeções, chamada anti-angiogênica. Inclusive, a gente está fazendo agora um tanto, né? E você consegue controlar esses edemas. Eu também uso anti-inflamatório em forma de colírio, eu consigo controlar também, e a dieta. Alguns casos de paciente, a gente abre mão do laser, que é um procedimento um pouquinho mais invasivo, onde você cauteriza essas hemorragias para que diminua esse sangramento. Também é bem efetivo. Mas, nesse ponto, é fundamental o controle, novamente, controlar para que a gente consiga ter o retorno. Eu costumo dizer, se ele não me ajudar, eu dou um passo para frente e depois 2 para trás. A gente melhora a hemorragia, melhora o edema, mas daqui a pouco volta tudo de novo e volta pior. Tem uma faixa etária assim, de idade predominante para essa doença ou depende exclusivamente do... É mais comum nos pacientes mais idosos, né? Mas tem paciente de diabetes tipo 1, que é o paciente já nasce com a genética, né, dessa diabetes. Eu tenho inclusive um sobrinho, que atendi ele ontem, 7 aninhos, que tem diabetes. Então, existe uma prevalência para os mais idosos, porque quando já queimou o pâncreas, mas você vai ter desde crianças a pacientes tendo diabetes com 90 anos. Então, não existe uma camada específica, assim, não. Tem diabetes é toda idade para ter diabetes. Em homens, em meninos e meninas ao mesmo tempo. Aí me lembrou de uma menina que ela tinha diabetes aos 18 anos e que ela pegava, a família toda escondia o doce dela para não comer. Ela de madrugada achava o doce e comia escondido para que ninguém soubesse. Falei, sim, mas as pessoas não vão saber, mas o seu olho vai. Tanto Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo isso. Então, não faz sentido dizer, vou comer escondido, tá valendo. É assim mesmo. É aquela história que você vai pra escola, não estuda, não aprende e tá enganando a si mesmo. Não era. Nem finge que ensina, finge que aprende. Então, esse controle, volta a falar, que é o mais importante. A medicina hoje avançou muito. Como é uma doença muito prevalente, há um interesse muito grande. Há muitas pessoas com diabetes, com essas questões culturais. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos, você chegava, tinha os packs de refrigerante, que hoje é proibido. Você não pode mais comprar aquele tanto de refrigerante. Para tentar diminuir a obesidade e o diabetes, que caminham juntos, né, na verdade. É verdade. E eu já tive um caso absurdo de um paciente que ele foi fazer, lembrei dessa história, ele foi fazer a cirurgia bariátrica. Ele não era obeso, mas pasmem vocês que ele estava tendo diabetes. Então, com a cirurgia bariátrica, há um controle melhor do diabetes nos pacientes obesos, mas ele não era obeso. Mas ele não queria ter diabetes.
Aí não queria parar de beber. Tomava 2 litros de uísque por dia. Era uma família alemã e tal. E falava, rapaz, tá da minha família, a gente bebe, não vou parar de beber. Aí ele foi e fez a cirurgia, porque ele não queria parar de beber. Não queria ter diabetes, porque a diabetes, o médico pedia para ele parar de beber. E aí ele optou por fazer a bariátrica. Ele era um pouquinho mais gordo que o meu corpo, mais ou menos. Mas ia fazer para ele não ter o diabetes e não parar de beber. Esse é um caso absurdo que acontece. Parece ser tão absurdo, parece coisa que não aconteceria, mas acontece. Essas coisas acontecem. O paciente, a pessoa está na cabeça, isso aí, enfim. Mas a gente deixa a mensagem aqui, né? Porque eu acho que esse tema é um tema batido. Todo dia se fala sobre isso, né? O controle do açúcar, a necessidade de controlar o açúcar. E a gente conhece milhões de pessoas que, nessa história aí, né? Fala pra todo mundo que não tá fazendo, que não tá comendo, que não tá exagerando, mas no fundo, de noite, já tá com a geladeira. Tá. Né? Então, assim, é importante, né? Eu tenho uma pessoa também conhecida, bem próxima, que não, eu controlo, e não controla, e aí não consegue melhorar a visão, né? Tenta de todas as formas, mas assim, o controle glicêmico ainda é o passo mais importante. E a mensagem que a gente quer deixar aqui, né, para os pacientes, assim, nossos pacientes ou não pacientes, nas dúvidas, perguntem, né? A gente tem uma rede bem aberta aí através do próprio Instagram da COSB, para que a gente possa tirar essas dúvidas, orientar bem as pessoas em relação a isso, ao tratamento, aos cuidados, né? Porque eu acho que, assim, é o nosso objetivo, né? A gente tem um objetivo que a gente precisa passar isso para os pacientes. Tá sempre orientando as pessoas, né? Porque a gente sabe que, por falta de informação também, né? E cuidado... O estilo de vida que as pessoas levam, porque... É muito mais fácil você ficar no sofá comendo pipoca, assistindo telecine é mais antigo, Netflix, do que você ir para academia. Ontem eu cheguei muito cansado, me atendi de 7 da manhã, 7h30 da noite, mas eu fui para academia, porque eu tenho um objetivo na vida, até por lidar com muitos pacientes diabéticos. Eu não quero ter diabetes, então eu preciso fazer algo. O que eu faço? Eu vou para academia, eu vou fazer dieta, eu vou controlar. Você tem que ter essa consciência. É fácil? Não é fácil. A grande questão é que a gente vai pelo mais fácil. Era mais fácil chegar em casa, você tá no sofá e comer um chocolate, que eu tinha acabado de ganhar também. Era muito mais simples do que ir para uma academia. Mas a gente precisa ter isso. Você não precisa... Hoje eu estava explicando para umas meninas da clínica sobre isso. Você não precisa ir para academia. Você pode chegar em casa e fazer alguma atividade física em casa mesmo. Meia horinha que você faça. Um polichinelo, um agachamento... abdominal, qualquer coisa muito simples. Você não precisa ir para uma academia com aparelhos de rodandas, aquelas coisas todas. Você consegue fazer uma atividade, você consegue manter o seu corpo, e consegue controlar o seu açúcar, que isso que é fundamental. E além disso, você pega o diabetes, a gente está falando do olho, mas vai ter os pacientes que vão infartar, e ainda tem uma coisa curiosa, que o diabético ele infarta sem dor. É bem interessante. Ele chega lá, a dor não é característica como a dor do infarto comum. Quando vai ver, o rapaz está infartando. Então tem que ter muito cuidado com isso. E não é difícil. Se assim botar na cabeça, é difícil, não vou conseguir, não vai conseguir nunca. Então a gente precisa, primeiro ponto, mudar a mentalidade das pessoas. E às vezes precisa tratar a cabeça também, né? Com certeza, com certeza. Isso é fato. Se a gente não enxergar isso, né? Não tirar a cabeça e trazer pro coração que realmente preciso disso para sobreviver. Com certeza a gente sabe. Porque muita gente não trata a cabeça, precisa tratar a cabeça. E aí se deixa, né? Se larga, se deixa. Outra frase que eu uso sempre, o seu cérebro é o seu pior inimigo. O bicho é miserável. Ele não liga pra você, não. Ele é autônomo, ele tem todo o controle dele e ele é egoísta. Inclusive, essa questão do açúcar é interessante. Quando você tem hipoglicemia, o açúcar está baixo, o açúcar vai todo direcionado pro cérebro. Aí vem outra coisa curiosa, falando sobre o cérebro, o pensamento da pessoa, como você é programado para algumas coisas e você tem que ter cuidado com isso, porque ele vai trabalhar no seu corpo para que você faça o que ele quer. Então, o açúcar, o prazer, aquela coisa toda, ele vai querer isso. O cara que usa bebida ou que usa algum tipo de droga, porque ele saciou o cérebro dele, a cultura da mente. Então, quando o açúcar baixa, todo o açúcar vai para o cérebro. Ele fala, não, tira do coração, tira do fígado, é meu. Esse açúcar é meu, eu preciso mais do que eles. E faz isso. Aí tem outro assunto, outra história curiosa. O rapaz já idoso, hipertenso e cardiopata, tinha problema de infartar. E aí teve hipoglicemia. Aí me ligaram. Aí no meio do caminho eu falei, não, ele tá tendo um AVC, tá tendo derrame. Eu falei, não tá não. Isso é só hipoglicemia, mas tô chegando aí. Aí quando eu cheguei no hospital, tá o velho com chocolate na mão e glicose na veia. Falei, bora, meu velho, bora, já tá bom, bora embora. Aí ele falou, não
o açúcar tá baixo ainda. Eu falei, eu sei que tá baixo, porque o açúcar tá todo agora no cérebro. Não tá na corrente sanguínea. Porque ele tava baixo, quando você botou o açúcar, não foi pro coração, não foi pro olho, foi todo pro cérebro. E na corrente sanguínea tava circulando. Toda vez que eles mediam, tava dando baixo ainda. Eu falei, mas libera o velho. Não, mas não tá alto ainda. Eu falei, você não vai esperar o açúcar subir agora. E quando for subir, o cérebro falar, ó, já deu pra mim, o resto agora é seu. Aí vai subir de vez. Só que quando chegasse assim, já teria tomado muito soro, e ele era cardiopata, o coração não ia aguentar, ia ter um problema no coração. Aí eu acabei convencendo, tiraram ele do hospital. Então, só para lembrar esse tema, essa história, como o cérebro ele é egoísta. Então ele pode trabalhar contra você. É trabalhar a mente, a sua mente. Então você tem que trabalhar a sua mente, porque ele é programado para alguma coisa contra você, vírgula. Ele tem uma programação, ele acha que aquilo é o correto. Então ele vai trabalhar para aquilo funcionar. Se você não prestar atenção nisso, muita gente cai em armadilha. As pessoas deprimem, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas não conseguem controlar o que pensam, porque o cérebro ele é programado para aquilo. Então se você não trabalhar a sua mente, em qualquer doença, aí vem outra história. Eu sou o contador de história, tem várias histórias. Eu tenho que fazer uma série de lives aqui, de podcast aqui para o Dr. Sergei trazer essas histórias maravilhosas, hein? Trabalhei uma época em clínica de oncologia e eu percebi que as pessoas que lidavam melhor com a doença, o tratamento respondia mais. Isso, naquela época, ninguém falava sobre isso, mas a minha observação foi, poxa, esse cara tá bem, então fazia a quimioterapia e ele respondia bem. Recentemente, já tem pesquisas já provando que se você lidar bem com a doença, se tiver bom contato com o médico, inclusive, você responde melhor ao tratamento. Então, é a sua mente. Ela é poderosíssima. Mas só não pode deixar ela trabalhar contra você. Perfeito. Se você não deixar, ela vai trabalhar contra você. Não tem jeito. Pô, perfeito. Gente, que momento maravilhoso, hein? Dá para passar o dia inteiro aqui contando histórias com o Dr. Sergei. E a gente vai fazer outra depois, né? Depois ele vai repetir esse pódio maravilhoso. Nosso primeiro. Espero que todos tenham gostado, doutor. Muito obrigado. Gostei muito desse bate-papo nosso, assim. Eu acho que traz, assim, ensinamentos. Gosto muito dessas histórias, né? De pacientes, de coisas que passaram. Eu acho que a gente se espelha muito no que já aconteceu. Porque se alguém passou uma experiência ruim, eu não quero pra mim, já serve como exemplo, né? Quando a gente traz esses exemplos de experiências ruins relacionadas à saúde, eu já penso, poxa, eu não vou fazer isso porque eu sei que dá errado, eu não vou fazer aquilo. Então, eu gosto muito de ouvir essas histórias, né? Eu sempre fico, poxa, paciente tal, passou por isso. Ó, gente, tá vendo que o caminho não é esse, tá errado. Então, assim, serve para ensinamento, né? A gente não precisa passar por tudo que todo mundo passou. Claro. Se a gente aprender, né? O aprendizado serve para isso, a gente não precisa sofrer as mesmas dores, quando a gente fala de dor, né? Então, assim, o meu muito obrigado. Eu acho que foi muito positivo o nosso primeiro aqui, né? Espero que tenha trazido, assim, né? Flashes e uma consciência de dizer, eu vou buscar meu oftalmologista aí para fazer minha consulta, porque eu sou diabético, eu tenho tempo que não vou no oftalmologista, mais de 6 meses, então assim, marca consulta lá na Cosby, né? Quem não tem médico aí, o Dr. Sergei tá lá atendendo com a gente vários dias, né? E com esse cuidado e com esse carinho maravilhoso com todo mundo. E muito obrigada aí, espero que todos tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, uma ótima tarde. Amém. Doutor, parabéns mais uma vez por essa data, você faz a diferença aí no mundo e na vida das pessoas. Eu sou Eliana Santos, diretora, eu não me apresentei, eu sou Eliana Santos, diretora da Clínica de Olhos Senhor do Bonfim. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.